Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula trabalharemos com a resolução de uma lista de exercícios. Vamos lá ao primeiro exercício. Bom, o primeiro diz o seguinte: solicitar a idade de várias pessoas e imprimir total de pessoas com 21 anos, né, com menos de 21 anos, total de pessoas com mais de 50 anos. O programa termina quando for informada uma idade negativa. Então eu tenho que mostrar essas duas informações aqui, só que isso só será mostrado após eu parar as leituras, né? E aí, qual é o critério de parada de leitura? É quando uma idade, né, negativa for informada. Aí eu preciso mostrar total de pessoas com menos de 21 anos e total de pessoas com mais de 50 anos. Vamos lá, vamos levar esse enunciado do exercício lá para dentro do nosso código aqui no CodeBlocks. Então aqui vou criar um comentário de múltiplas linhas e dar um Ctrl V no enunciado do meu exercício. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Aqui o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável para idade, né? Bom, idade, número inteiro, né? Então, int idade. Depois, o que mais? Vou precisar também do total de pessoas com menos de 21 anos. Então, aqui, criarei uma variável total pessoas menos que 21. Total pessoas menos que 21. Ou, aliás, total menos que 21. Né? Reduzir um pouquinho o tamanho do nome da variável. Depois, total de pessoas com mais que 50. Aí colocaremos o nome total mais que 50. E aí o programa termina quando for informada uma idade negativa, tá? Então, aqui eu tenho as variáveis que eu precisarei. Precisarei de uma variável idade para ficar lendo a idade, né, a cada ciclo, né, da minha estrutura de repetição. Depois eu precisarei de acumuladores, né, uma para guardar o total de pessoas com menos de 21 anos e outro para guardar o total de pessoas com mais que 50 anos. Bom, vamos lá então. Vamos usar qual estrutura de repetição? Bom, aqui a gente não sabe, né, a quantidade de vezes que a gente precisará fazer a leitura das idades, né? Então, nessa situação, vamos utilizar uma estrutura while ou do while, por exemplo, né? A gente pode tentar utilizar qualquer uma delas. Bom, aqui, o que vai acontecer? A gente vai ler pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma idade, né? A gente vai ler a idade e depois verificar se essa idade informada é negativa. Então, o mais indicado para essa situação é a do while, por causa que a estrutura de repetição do while faz pelo menos uma leitura e o teste é realizado no final. Então, por isso, vamos escolher, né, a do while para aplicarmos aqui. Bom, do while, qual que é o meu critério de parada? Bom, meu critério de parada é quando for informada uma idade negativa, né? Então, enquanto a idade for maior ou igual a 0, né, recém-nascido, então idade 0. Então, o 0 é aceito aqui também, mas não é aceita uma idade negativa, tá? Então, idade. Enquanto a idade for maior ou igual a 0, eu vou seguir executando aqui o meu laço de repetição. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Bom, aqui dentro eu vou fazer a leitura das idades, né? E também ir somando de acordo com esses critérios aqui de cima. Então, printf, vamos solicitar a idade, informe a idade, ou idade da pessoa, dois pontos, espaço, e aí a gente faz a leitura com scanf, é a leitura utilizando o especificador de formato %d, já que é um número inteiro, né? E comercial, idade. Beleza, então aqui estou fazendo a leitura da idade. Agora, pessoal, vamos acumular, né? Vamos ir contabilizando os totais, né? Total de pessoas com menos que 21 e total de pessoas com mais que 50. Bom, mas em que situação eu posso contabilizar? Bom, eu posso contabilizar somente se for informada uma idade que seja válida, né? Se informar uma idade que não é válida, eu não posso contabilizar. Então, vamos primeiro testar se essa idade é válida. Então, if, se a idade for maior ou igual a 0, bom, então ela é uma idade válida, tá? Então, agora eu só preciso verificar em qual local, né, que ela se encontra. Então, vamos testar primeiro se é menor
ou igual a 21 anos. Aliás, aqui pede, né, total de pessoas com menos que 21 anos, então 21 não inclui, tá? Então por isso que o teste será o seguinte: if idade for menor que 21. Beleza, esse aqui é o teste que eu preciso fazer. Então percebam que esse teste para contabilizar, né, o total mais que 21, ele só acontece, né, se a idade que eu li foi uma idade válida, ou seja, maior ou igual a 0, tá? Só que aí, pessoal, aqui para mim incrementar em uma unidade, para dizer que eu achei uma pessoa que segue esse critério, eu posso aumentar o valor que eu tenho nessa variável, eu preciso ter um valor inicial nela, tá? Então, por isso que eu preciso inicializar o valor dos meus totalizadores. Então, eu vou colocar um valor inicial sendo 0, tanto para o meu total menos que 21, quanto para o total mais que 40. Tá? Vou inicializar as duas variáveis com 0. Então, total menos que 21 mais, né? Eu utilizo o operador de incremento para adicionar uma unidade, né, ao valor que continha em total menos que 21. Bom, então, se é uma idade válida, ou seja, uma idade maior ou igual a 0, né? E aí faço a primeira verificação. Se a idade for menor que 21, eu incremento o meu total menos que 21. Agora eu tenho a outra situação, né? A outra situação é se o meu total, se a minha idade, né, for maior do que 50 anos, né? Se a minha idade lida for maior do que 50 anos. Bom, e aí, o que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso fazer um outro if, eu posso usar um else if. Bom, nessa situação, né, o mais indicado é que eu utilize um else if, tá? Um else if por causa que se eu utilizar dois ifs, tá, sem utilizar o else aqui, por exemplo, o que aconteceria? Se eu lesse uma idade, por exemplo, uma idade de 15 anos, né, ele iria fazer o primeiro teste, né? Depois que entrar nesse if aqui, ele iria fazer o primeiro teste e verificar. Bom, 15 é menor que 21. Executaria, incrementaria o total menos que 21, mas ele testaria mesmo assim o outro if para verificar se essa idade é maior do que 50. Só que isso é perder processamento, não vale a pena, né? Então por isso a gente vai utilizar o else if aqui nessa situação. Por causa que o else if, se ele verifica aqui e essa condição for verdadeira, ele vai executar as linhas que fazem parte do bloco, mas o bloco do if nem será testado. O que tem daqui para baixo, né, fazendo parte da mesma estrutura de seleção, será ignorado, não será verificado, tá? Então, por isso, o else if para essa situação aqui é a melhor estrutura indicada. Então, else if idade for maior do que 50, maior ou igual. Então, vejam só, total de pessoas com mais que 50 anos. Então, aparentemente o 50 não inclui. Então, por isso, utilizamos maior que 50. Se isso aqui acontecer, então eu tenho que pegar o total mais que 50 e incrementar em uma unidade, beleza? E aí, o que mais que eu preciso fazer? Bom, agora, né, depois disso, eu só tenho que mostrar o total na tela, né? O total de pessoas com menos que 21 e total de pessoas com mais que 50, porque o meu algoritmo era só isso, né? O que vai acontecer? Eu lerei uma idade, né? Quando ele entrar no do, ele vai verificar se é uma idade válida. Se for uma idade válida, vai ver onde que está, né? Se é menor que 21 ou maior que 50, mas pode acontecer de eu ler uma idade 30, por exemplo, que aí não é usada em nenhuma delas, tá? Se eu ler uma idade 30, por exemplo, não é menor que 21 e também não é maior que 50. Então, não contabiliza nos contadores, né, nesses totalizadores. E aí, lá no final, né, ele vai verificar. A idade é maior ou igual a 0? Bom, se for, vai seguir executando, né? Se não for, vai sair, né? Vai sair a execução do while e não vai executar novamente, né? Aí passa a executar o que tiver abaixo aqui da estrutura, ok? Deixa eu só pegar esse set locale aqui, a localização, e vou colocar aqui depois a declaração das variáveis, tá? Acabei esquecendo e joguei ele lá para baixo. Então aqui vamos mostrar, né, os totais, né? Um total de pessoas com menos de 21 anos. Deixa eu copiar tudo isso daqui, tá? E vou colocar dentro do printf. Total de pessoas com menos de 21 anos, 2 pontos, % d, barra n, e aqui eu vou mostrar total menos que 21.
Vou mostrar também, né, a informação do total de pessoas com mais do que 50. Tá? Venho aqui, copio, aqui eu dou um Ctrl V, vamos aproveitar, né, o que já está escrito. E aqui, total de pessoas com mais que 50 anos, né? Então aqui eu troco a minha variável por total mais que 50. Pede para mostrar mais alguma informação? Vejam só, não pede, né? Pede só para imprimir o total de pessoas, né, menos que 21 e o total com mais que 50 e tem a condição, né, termina quando for informada uma idade negativa. Isso tudo a gente já está aplicando aqui, tá? Então, agora, tudo certo, declaração das minhas variáveis, localização do meu programa, e aí tenho aqui a estrutura do do. Vai fazendo a leitura, faço a leitura de um valor, né, para a idade. Se essa idade for válida, então eu faço a verificação para verificar aonde que está essa idade, né, se é menor que 21 ou se for maior, né, do que 50. Se for, né, para uma delas, vai incrementar o respectivo totalizador. E aqui a minha condição, né, enquanto a idade for maior ou igual a zero. Depois que sair aqui da estrutura do while, ele vai mostrar o valor dos meus totais. Bom, pessoal, vamos fazer o teste, tá? Vamos dar um F9 aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, informe a idade da pessoa. Vamos informar de cara 21 e vamos informar 50 também. E agora vamos informar 10 e 60. Bom, uma para cada, tá? Então, agora eu vou informar novamente o menos 1, que ele vai parar. Total de pessoas com menos de 21 anos, uma pessoa. Total de pessoas com mais de 50 anos, uma pessoa também. Vamos informar agora 2, 5, 6, 9, 20 e 62, 100, 98, 74, 10. Vamos ver? Menos 1. Total de pessoas com menos que 21, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Total de pessoas com menos que 21, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza, certinho. Agora o total de pessoas com mais que 50. Então, 1, 2, 3, 4, né? 4 pessoas, tudo certo. Beleza? Então, primeiro exercício está completo. É isso daqui. Vamos partir para o segundo, tá? Vamos lá, partindo para o segundo, vamos pegar aqui o enunciado. O segundo é o seguinte: solicitar um número entre 1 e 4. Se a pessoa digitar um número diferente, mostrar a mensagem entrada inválida e solicitar o número novamente. Se digitar correto, mostrar o número digitado na tela, tá? Então, percebam que eu vou ficar em um loop, tá? Enquanto a pessoa informar algum número que não é válido, não é aquilo que seja esperado, né? Ficará mostrando na tela a mensagem entrada inválida e solicitar o número novamente, ok? Se digitar o número correto, vai mostrar o número na tela e aí encerra o programa, ok? Vamos pegar o enunciado e levar aqui para o nosso código, né? Deixa eu apagar aqui o que nós não utilizaremos. Aqui a declaração também apago e aqui eu troco o enunciado. Bom, aqui será um número qualquer, né? Bom, então vamos lá. Int número, tá? Int número, e aqui nós temos que, vamos ver qual a estrutura mais indicada. Então, a pessoa vai digitar o número de 1 a 4, se for digitado um número diferente, mostrar na tela entrada inválida. Bom, o que nós vamos utilizar? Aqui, aparentemente, o melhor, né, o mais indicado, é o do while também, né, por causa que eu vou fazer a leitura e só depois disso é que eu vou verificar se o número lido é válido ou não. Mas aqui, pessoal, a grande verdade é que eu poderia utilizar o while também, ok? Poderia utilizar ele também aqui, tá? Não teria problema. Então, depois de declarar número, vamos aqui e implementar o do while, tá? Então, do... Aqui embaixo o while, enquanto o quê? Bom, pessoal, e qual será a condição aqui para ficar executando esse meu laço, né, essa minha estrutura de repetição? Bom, vai ficar executando se eu ler um número que não esteja naquele intervalo. Meu intervalo é entre 1 e 4. Então, se eu ler um número que seja menor do que 1, ou maior do que 4, então significa que precisa ler novamente, tá? Então, por isso, aqui na condição do meu while, eu terei duas condições para analisar. Eu terei que analisar se o número
for menor do que 1 ou se o número for maior do que 4. Então é ou, né? Utilizo os dois pipes. Se número maior do que 4. O que acontece se eu ler o número menos, o número 0, por exemplo, né? Número 0. Então, 0 é menor do que 1? Sim, é menor do que 1. 0 é maior do que 4? Não, é menor. Mas como essa condição aqui é verdadeira, então eu tenho que executar mais uma vez, né? Precisa pelo menos uma condição ser verdade para que se transforme toda em verdade, né, esse teste condicional, né? Por causa que o ou verifica ou uma coisa ou outra coisa. Se pelo menos uma for verdade, então eu tenho uma verdade descrita aqui, ok? Então, se eu ler alguma entrada inválida, né, um número que seja menor do que 1 ou então maior do que 4, então eu tenho que fazer a leitura novamente desse valor. Então aqui, dentro do bloco, nós mostraremos uma mensagem. Informe o número, 2 pontos, espaço, e aqui eu faço um scanf, né? Então, scanf %d e comercial número. Beleza, tenho lido o número aqui. Agora, eu preciso verificar se esse é um valor válido ou não para mostrar uma mensagem na tela, né? Porque vejam só, se a pessoa digitar um número diferente, mostrar a mensagem entrada inválida, tá? Então, por isso, eu terei aqui que colocar um if, tá? E dentro do bloco desse if, eu vou mostrar a mensagem. Para a mensagem, vamos usar o printf, tá? Utilizei o printf, dentro das aspas duplas, entrada inválida. Bom, mas qual que é a condição para ser uma entrada inválida? Exatamente a mesma condição que nós temos aqui no while, né? Porque já está dizendo aqui no enunciado, se for uma entrada inválida, ou seja, menor que 1, maior que 4, eu tenho que executar de novo, né? Seguir executando esse bloco, tem que seguir fazendo a leitura de números e mostrar na tela a entrada inválida. Então eu tenho que a condição é a mesma. Então eu posso copiar essas mesmas condições que eu tenho aqui e trazer aqui para o if, que vai funcionar do mesmo jeito, beleza? Então, solicitar um número entre 1 e 4, se a pessoa digitar um número diferente, mostrar a mensagem entrada inválida e solicitar o número novamente. Se digitar correto, né, um valor que seja válido, tenho que mostrar na tela o valor digitado, tá? Então, depois que eu saio da execução, né, do while, eu mostro na tela o número, né? Então, só venho com printf, número digitado, 2 pontos, %d barra n, e aqui eu tenho que mostrar o valor de número. Agora sim, show, tudo certinho, vamos testar. Vamos lá, 6, entrada inválida, informe o número. Entrada inválida, informe o número. Só faltou fazer o seguinte, um barra n aqui, uma quebra de linha. O restante, bom, o restante eu tenho quebra de linha, o restante está certo. Então vamos lá, 6, entrada inválida, informe o número. 8, inválida de novo, menos 1, 0, 6, 7, menos 10, e agora eu só informo 2, 2, beleza, o 2 é aceito. Número digitado, 2, e aí fica certinho. Se eu informar de cara o 3, por exemplo, número digitado 3, né? Mas enquanto eu for informando números que sejam inválidos, né, números não aceitos, ele vai me pedir para ficar lendo outros valores, tá? Menos 7, 2, beleza, o 2 é aceito e funciona certinho. Bom, vamos lá, vamos revisar o que a gente fez. Declaramos uma variável número e aqui nós temos a estrutura do while, né? Aqui eu faço a leitura do valor e aqui eu verifico se esse número lido é válido ou não, tá? Para ele ser inválido, eu tenho que mostrar na tela, né? Quando ele for inválido, eu tenho que mostrar na tela uma mensagem entrada inválida. Só que para mostrar essa mensagem, a condição é que seja um número que não esteja nesse intervalo, ou seja, tem que ser menor do que 1 ou maior do que 4, tá? Por isso, os pipes aqui para representar ou uma coisa ou outra coisa. E o meu critério para ficar executando o loop, né? Executando esse laço de repetição aqui, é exatamente o mesmo que eu tenho aqui, né? Enquanto o número for menor do que 1 ou o número maior que 4, então eu fico lendo novos valores e processando o que eu tenho aqui,
beleza? E no final só mostro na tela qual que foi o número digitado, mas ele só mostra isso daqui depois que eu ler um número que seja válido, beleza? Vamos lá, fazer a cópia e vamos ao próximo exercício. Agora é o exercício 3, fazer um programa que receba um valor n no teclado e determinar o maior. Aí determine o maior. Fazer um programa que receba um valor n no teclado e determine o maior. A condição de término do programa é quando o usuário digitar 0. Na verdade só ficou meio ruim esse enunciado aqui, tá? Fazer um programa que receba n valores, tá? N valores. N valores, agora sim, porque não faria muito sentido eu receber um número n, né, e verificar qual que é o maior, tá? Agora sim está fazendo sentido. Fazer um programa que receba n valores no teclado e determine o maior. Agora sim, a condição de término do programa é quando o usuário digitar 0. Beleza, vamos lá então. Vamos remover esse código aqui e vamos tirar também a declaração de variáveis e botar aqui o enunciado. Bom, eu tenho que ler vários valores, né? Eu tenho que ler n valores, então não sei a quantidade. Tem que ler via teclado, né? A condição de término do programa é quando o usuário digitar 0. Então, digitou 0, para. Aí então eu posso digitar números negativos, números positivos, mas o 0 eu tenho que parar a execução. E eu preciso também descobrir quem é o maior de todos esses valores que eu li, ok? Então, por isso, eu tenho que fazer comparações, tá? Para verificar qual que é o maior, qual que é o menor e assim por diante. Mas aqui no caso só está me pedindo para determinar o maior, tá? Então vamos lá. Aqui vamos declarar, né, um int. O que eu vou precisar? Bom, vou precisar do valor, né, a variável valor, e vou precisar também da variável maior, ok? Beleza. Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou primeiro ler um valor, tá? Eu vou ler um valor para já fazer uma atribuição à variável maior. Porque por enquanto, pessoal, eu não sei quem é maior para poder fazer uma comparação. Então eu preciso de um valor para poder usar como referência de comparação, ok? Eu poderia inicializar essa variável com 0, tá? E aí, quando eu encontrar um valor que seja maior, né? Por exemplo, se eu ler 5, bom, 5 é maior que 0, então 5 passa a ser o maior. Mas aí, se eu fizer desse jeito, existe um problema. Eu posso ler números negativos, né? Só números negativos. Se eu ler só números negativos, nunca eu vou ler um número que seja maior que 0. Tá? Então, por isso, eu tenho que, antes de entrar no laço, eu tenho que fazer uma leitura de um valor qualquer para a variável valor e depois eu faço uma atribuição. Eu pego o valor e jogo dentro da variável maior, ok? Para ter um valor de referência inicial. Vamos fazer isso na prática agora para mostrar. Então, printf, informe o valor, 2 pontos, espaço, e aqui eu faço um scanf, %d e comercial valor. Então, aqui eu vou ter inicialmente, né? E aí, eu faço a minha variável maior ser igual ao valor que eu li. Beleza. A partir desse momento, eu já tenho, né, uma referência para verificar se o outro valor que eu ler depois, né, é maior do que essa variável chamada maior. Aqui eu vou tirar aquela inicialização porque ela não faz sentido, tá, existir aqui. Bom, aí depois disso o que eu faço? Bom, o que eu farei depois, pessoal, é fazer a verificação do while, ok? Aliás, do while ou do while. Qual será o melhor nessa situação? Vejam só. Tem que pensar nas possibilidades. Bom, eu vou verificar o valor lido no início ou no final. Bom, a gente já viu que tanto faz, né? A gente consegue fazer a mesma coisa utilizando tanto o while quanto do while, tá? A gente só, de repente, muda o local do teste, mas a grande verdade é que a gente consegue aplicar tanto um quanto o outro. Mas tem momentos em que um é mais indicado e o outro é mais indicado. Para essa situação aqui, qual que é o melhor, né? O mais indicado? Bom, o mais indicado para essa situação é o while. Percebam
que o while é o mais indicado por causa que se de cara eu ler o valor 0, né, eu não posso executar a minha estrutura de repetição. Se de cara eu já li 0, eu não posso nem entrar na estrutura de repetição. E qual é que é a estrutura de repetição que faz o teste no começo e pode nunca executar o seu bloco? É a estrutura while. Por isso que nessa situação ela sim é a mais indicada. Então, while. E aqui, vamos lá, chaves. Qual que é aqui o critério? Enquanto o valor lido, tá? Valor for diferente de 0, tá? Enquanto for diferente de 0, vai seguir aqui fazendo leitura. Bom, como é que eu faço a leitura aqui dentro? Do mesmo jeito que eu fiz a leitura aqui fora. Então só venho, Ctrl C, Ctrl V. E aí, e agora, o que eu faço? Bom, agora eu tenho que verificar se esse valor que eu li agora é maior do que o que eu tenho guardado na minha variável maior. Então, para isso, eu preciso utilizar a estrutura de seleção, né, a estrutura condicional if. Então, if, se valor for maior do que a minha variável maior, então o que acontece? Bom, o que acontece se essa variável valor, né, o valor que eu li agora, for maior do que o que eu tenho guardado na variável maior? Significa que o maior passa a ser o que eu tenho aqui em valor, beleza? Então, maior é igual a valor, certo? Isso aqui é só vocês pensarem, né? Então, por exemplo, se maior valia 10, tá? E aí, nesse momento, dentro do while, tá? Digamos que maior valia 10, tá? Digamos que não existe isso daqui, tá? Maior valia 10 e aqui dentro eu li para valor, li 15, tá? Li 15. E aí eu faço o meu teste. 15 é maior do que 10? 10 antes era o maior, né? Não tinha mais nada para comparar com ele. Aí, 15 é maior do que 10? Sim, é maior. Então, o maior passa a ser o 15, beleza? É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ok? Só que, claro, em um formato escrito com variáveis, né? Agora, deixa eu tirar essas atribuições aqui que elas não são necessárias, tá? Beleza. Só isso que eu estou fazendo, tá? Verificando se o novo valor que eu li é maior do que o maior antigo. Se for maior que o antigo, o novo maior passa a ser esse que eu acabei de ler. Bom, e aí o que mais que eu tenho que fazer? Tenho que determinar o maior, tá? Então, se eu tenho que determinar, eu só tenho que mostrar ele no final, depois que eu sair do while. Qual que é o critério para sair do while? O critério para sair é quando eu ler o valor de 0, tá? Então, se eu sair do while, venho aqui e mostro no printf o valor do maior. Maior, 2 pontos, %d. E aqui eu vou dar uma quebra de linha, né? E eu mostro maior. Beleza. Só tenho que ajustar aqui a localização do meu programa, né? Tem que tá lá para cima, eu acabei arrastando lá para baixo, mais uma vez. Bom, é isso que eu tenho que fazer. Só vou precisar de duas variáveis, valor e maior, para poder fazer a análise. Então faço uma leitura inicial, porque eu preciso ter um valor qualquer na minha variável valor, e aqui eu faço uma atribuição, né, para a variável maior, fazendo ela receber o conteúdo que eu acabei de ler, ok? Para ter uma referência de comparação lá dentro do while, beleza? Então vamos lá, vamos começar a fazer os testes. Se eu ler 0, veja o que vai acontecer. O maior é 0, né? Não tem referência nenhuma, não vai nem entrar aqui dentro do while. Agora, vamos ler 5, tá? 5 nesse momento, 5 é o maior. Agora, se eu ler 10, 10 passa a ser o maior. Agora, se eu ler 50, 50 passa a ser o maior. Agora, se eu ler 30, bom, 30 não é maior do que o maior que eu já tinha, né? Que no caso é o 50. Então, o maior segue sendo 50. Se eu ler 2, bom, 2 não é, né? Então, sigo lendo. 3, 3 não é. Agora, se eu ler o 60, bom, o 60 é maior do que o maior antigo, né? Maior do que 50. Então, 60 passa a ser o maior. Agora, vamos ler o 9. Bom, 9 não é, né? E vamos encerrar. Vamos encerrar informando 0, tá? Formei 0, ele parou a execução, né? Já que o critério de parada do meu while é enquanto, né, o valor lido
for diferente de 0, eu vou seguir fazendo leituras. Bom, de 0 ele vai mostrar o maior, e o maior era 60, ok? Então, pessoal, bem tranquilo, tá? O exercício talvez é um pouco... Você tenha que pensar um pouquinho nessa questão de ter um valor inicial. Bem, pessoal, então é isso. Esse aqui é o terceiro exercício, né? Terceiro exercício, que eu acabei esquecendo de remover daqui, tá? O terceiro é esse, então. Fiz a declaração das variáveis, fiz a leitura, e aí eu já coloquei um valor inicial em valor para ter uma referência, e aqui é onde eu sigo lendo os valores e comparando até encontrar algum que seja maior, né, do que o maior antigo. Beleza, esse aqui tá ok. Bem, pessoal, vamos aqui para o exercício 4. O exercício 4, faça um algoritmo que leia uma quantidade não determinada de números positivos, calcule a quantidade de números pares e ímpares, a média de valores pares e a média geral de números lidos. A leitura dos números será encerrada, né, quando eu informar algum número que seja menor ou igual a 0. Então, somente valores, né, positivos são aceitos aqui nesse meu problema, tá? Então, quais as variáveis que eu vou precisar? Vamos ler mais uma vez, né? Técnicas de resolução de problemas. Tenho que calcular a quantidade de números pares, então tenho que ter as quantidades para pares, quantidade para ímpares, a média de valores pares, então aqui eu também tenho que ter uma variável para somar os pares, e tenho também a média geral. Bom, tenho que contar todos os números lidos, né, uma quantidade geral, e tenho que contar e também tenho que somar, né, os valores, somar todos os valores que eu li. Bom, e a leitura será encerrada quando informar algum valor que seja menor ou igual a 0. Bom, então aqui eu precisarei de um monte de variáveis, tá? Então, primeiro vamos declarar aqui esses números que eu vou ler. Bom, então número, né, um número inteiro, número, int número. Vou precisar também das quantidades, tá? QTD pares, já vou inicializar com 0, tá? Já que essas variáveis são para ir acumulando valores. QTD ímpares, vou precisar também do QTD geral, igual a 0. O que mais que eu precisarei? De quantidade. Bom, quantidade é pares, ímpares e a quantidade geral. Vou precisar também de soma, tá? Eu vou colocar em outra linha só para não ficar muitas variáveis na mesma linha, tá? Então, int soma pares. Soma pares também é uma variável que eu vou depender do valor dela depois para alterar, então já vou inicializar em 0. Eu vou precisar também do soma... Bom, soma ímpares não, né? Só pede a média dos valores pares e a média geral dos números lidos. Então, soma geral igual a 0. E aí, o que mais que eu precisarei? Precisarei das médias, né? Então, float, média pares e média geral. Aqui não tenho que inicializar porque eu só vou fazer a atribuição lá embaixo e eu não vou depender do valor dela para nenhuma operação, tá? Então, int número, a quantidade de pares, a quantidade de ímpares e a quantidade geral. A soma de pares, a soma geral e depois as médias para a realização dos cálculos. Vamos só dar mais uma olhada para ver se não faltou nada. Bom, se faltou também, depois, conforme a gente vai escrevendo o código, a gente adiciona, né? Então, qual que é a estrutura que eu vou usar nessa situação? Bom, poderia usar o while e o do while, né? Mas aqui eu acho que a mais indicada é o do while, e aí eu posso fazer o teste no final, né? Para verificar se é um valor válido aquele que eu estou lendo. Então, por isso, vamos à estrutura do, e aqui embaixo, o while e o teste. Bom, eu vou ficar lendo números, né, enquanto eu não ler o número que seja menor ou igual a 0. Então, enquanto o meu número for maior do que 0, eu vou seguir fazendo leitura. E aqui dentro, para fazer leitura, né, pessoal, eu vou mostrar uma mensagem para o usuário informando aquilo que ele precisa informar, né? Informe o número, espaço, e scanf, tá? Scanf %d, né, já que é o inteiro, e comercial, e aqui
eu leio número, tá? E agora, pessoal, eu tenho que fazer essas contabilizações, né? Quantidade de pares, quantidade de ímpares, mas eu só vou fazer isso se eu sei que eu li um número que seja válido, tá? Porque eu só vou verificar que eu li um número inválido quando eu chegar aqui embaixo, tá? Então, de cara eu já testo. If, se o meu número for maior que 0, o mesmo teste que eu tenho aqui embaixo, então significa que eu posso somar, tá? Então, eu vou pegar o meu QTD geral e incrementar em uma unidade, e o meu soma pares não, tem o soma geral, tá? Soma geral. Aqui é uma vírgula e não ponto e vírgula. Agora sim. Soma geral, né? Soma geral é igual a soma geral mais o número lido. Beleza. Agora eu tenho que fazer alguma coisa quando quando o número for par ou ímpar, tá? Então, if, se o meu número, resto da divisão por 2 for igual a 0, significa que ele é par. Se ele for par, eu tenho que incrementar a quantidade de pares, tá? Então, quantidade de pares mais, quantidade de pares mais, e o meu soma pares é igual a soma pares mais o número, tá? Então, quando for um par, eu tenho que incrementar a quantidade de pares e ir adicionando esse valor, né, de número na soma dos pares. Beleza? E aí, se for ímpar, o que vai acontecer? Bom, se for ímpar, eu tenho que... Se for ímpar, eu tenho que só incrementar, né, a minha quantidade de ímpares, QTD ímpares mais, tá? Porque ele não está me pedindo a média de ímpares, tá? Ele só está me pedindo aqui a quantidade de números pares, quantidade de ímpares, a média de pares e a média geral, tá? Então aqui, quando eu falo em média geral, eu preciso também de soma e de quantidade, tá? Para poder calcular a média. Então por isso que eu faço declaração de outras variáveis que não estão necessariamente descritas aqui, que são necessárias para resolver esse exercício, tá? Então aqui a verificação e a definição do que fazer, né, e quando incrementar as variáveis já está pronto. Depois que eu saio do while, eu tenho que calcular a média. Então, média geral primeiro, e tem que calcular depois o meu média de pares. Vamos olhar aqui o que a gente tem. Para calcular a média geral, bom, a gente só tem a soma definida como inteiro, e a gente tem os int aqui, né? O número, quantidade de pares, enfim, a gente tem a soma e as quantidades, ambos definidos como int. Então a gente vai precisar fazer uma conversão aqui para float para conseguir calcular a média, tá? Porque senão, se a gente usar só números inteiros para o cálculo de uma média que é do tipo float, ele vai truncar os valores da gente, tá? Quando ele for fazer divisão, o que tem depois da vírgula ele não vai usar. Vamos fazer assim primeiro para ficar mais claro, tá? Média geral é igual a soma geral, dividido por quantidade geral. Depois, a minha média pares é igual a soma pares dividido por quantidade pares. Beleza. Vejam que, em teoria, está pronta a minha média, né? Média geral é igual a soma geral dividido pela quantidade geral. Média pares igual a soma pares dividido pela quantidade de pares. Vou mostrar agora na tela as informações, tá? Printf, total de, ou quantidade de pares, dois pontos, %d barra n, e aqui eu mostro QTD pares. Tem que mostrar também a quantidade de ímpares, né? Então, QTD ímpares, quantidade de ímpares. E ainda tenho que mostrar as médias, tá? Vamos lá, vamos para as médias. A média de pares é %.2f, e aqui é média pares. Tem que fazer o mesmo para o média geral agora, né? Média geral. Beleza. E aí, pessoal, vamos executar o teste, né, para a gente verificar se está ok, tá? Então, vamos lá. Informe o primeiro número, tá?
6, depois 9, 7, 3, e agora eu vou informar um valor 0. Então percebam a quantidade de números pares 1, né, só o 6, e a quantidade de números ímpares 3. A média dos pares 6 e a média geral 6, tá? Mas vamos ver se tá certo, tá? Só tenho um par, bom, um par não tenho o que ver, tá? Então 6 mais 9 mais 7 mais 3, vamos ver quanto que vai dar? 25. 25 dividido por 245, dividido por 5, daria 5. Ah, mas aqui que tá o erro, tá? Eu esqueci de trocar? Não esqueci de trocar. Média pares, média geral, soma geral, quantidade geral. Ah, vamos de novo. Achei que eu tinha repetido aqui embaixo o média pares, mas não. 6, 9, 3, 7, 0. Quantidade de pares 1, média geral. Bom, o problema da média é por causa da conversão, tá? Então, a gente já tem um problema aqui, vamos resolver. Vamos colocar float aqui. Vamos colocar float aqui e float aqui, tá? Vamos fazer o cache, né, a conversão tanto de um quanto o outro. Essa conversão é só feita aqui em tempo de compilação, tá? É só enquanto ele está aplicando aqui para fazer o cálculo da média geral e também da média de pares, ok? Vamos lá. 9, 6, 6, 3 e 7. 0. Agora 6 e 6,25, né? A média geral. Vamos só conferir, né? 9 mais 6 mais 3 mais 7 dividido por 4. 6,25. Agora certo. E pares, bom, par só tem um, né? Só tem o número 6 aqui, não tem nem o que analisar, ok? Vamos voltar aqui e olhar o que a gente fez. Tá, aqui a gente declarou várias variáveis, tá? 4, 6, 8 variáveis, bem mais do que a gente está acostumado a fazer nas aulas, né? Depois aqui a gente está dentro da estrutura do while, a gente está solicitando que seja informado um número. Depois a gente verifica se esse número é válido. Se for menor ou igual a 0, não é válido, tá? Então, por isso que eu só faço processamento caso seja maior do que 0. Se for maior que 0, eu somo a quantidade geral e pego esse valor e somo aqui na soma geral. Na verdade, aqui eu incremento 1 na quantidade geral e somo esse valor na soma geral. Depois aqui embaixo verifico se é par ou ímpar. Se for par, adiciono, né, incremento quantidade de pares e somo esse valor em soma pares. Se for ímpar, eu só incremento a quantidade de pares. Depois aqui embaixo eu calculo a média. Média geral, soma geral dividido pela quantidade geral. Média de pares, soma de pares dividido pela quantidade de pares. E aqui depois mostro as quantidades e mostro as médias nos printfs. Beleza? Bom, pessoal, esse aqui tá ok. Vamos para o próximo exercício. Então aqui vou pegar esse código, já vou deixar aqui do lado, tá? E vamos copiar o exercício 5. Aqui no exercício 5, vamos tirar esse código aqui que a gente não vai usar mais. Vamos tirar aqui a declaração das variáveis, só que a gente faz do zero, né? E cola aqui o enunciado. Bom, escreva um algoritmo que leia um valor inicial, esse valor A, né? Um valor A inicial, um número qualquer, e imprima a sequência de valores do cálculo de A fatorial. E o resultado do fatorial desse número, né? Por exemplo, se eu ler 5, né? O valor 5, eu tenho que calcular o fatorial desse número, tá? Imprima a sequência de valores do cálculo de A. Bom, vamos lá então. Bom, vamos mostrar como tá aqui, tá? Então, vou ler um número qualquer, então int número. Depois, aqui, eu tenho que fazer a leitura desse número. Então, é um número qualquer, é só um número, tá? Então, já faço aqui, não preciso nem ter uma estrutura de repetição e dentro da estrutura eu fazer a leitura. Bom, já posso fazer fora, tá? Printf, então printf informe, né? Informe o número, 2 pontos, espaço, e aqui no scanf faço a leitura.
%d, vírgula, e comercial, número. Beleza, fiz a leitura do número. Agora eu tenho que fazer esse cálculo, tá? Eu vou declarar mais uma variável aqui chamada fat, de fatorial. E já vou colocá-la como 0, tá? Eu vou deixar como 0, tá? Mas depois vai ter uma observação que isso aqui vai dar um erro, tá? Mas deixa 0 por enquanto. E aqui, pessoal, nós temos que usar uma estrutura de repetição que nos permita ir de 5, por exemplo, se eu ler o 5, tenho que ir do 5 até o 2, tá? Por causa que aliás, até o 1, né? Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? E depois, no final, eu tenho que mostrar o resultado, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula, né? Tem que ir do 5 até o 1. Então, a gente sabe, né, o quanto a gente tem que percorrer. Então, a gente pode utilizar o for, tá? Então, for aqui, vou declarar também uma variável chamada valor, tá? Para ser utilizada no for como a minha variável de controle. Valor igual, bom, valor começa no próprio número, tá? Valor igual a número, enquanto valor for maior, maior ou igual a 1, ponto e vírgula, valor menos menos, né? Já que eu estou fazendo uma decrescente, né? Do 5 até 1, no caso do exemplo do 5 fatorial. Depois disso, o que eu vou fazer? Bom, aqui eu vou mostrar na tela alguma coisa, tá? Então, vamos lá, printf, vamos fazer passo a passo para você ver, tá? Printf, isso aqui eu vou mostrar o %d nesse momento, sem quebrar de linha. Vou colocar só um espaço no final e aqui eu vou mostrar o valor, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Se eu ler o 5, vejam só, 5, 4, 3, 2, 1. Show! Agora, eu tenho que mostrar também o x, tá? Se eu mostrar nessa linha, vejam só o que vai acontecer. Vou mostrar o x e vou dar um espaço depois do x. Vou dar um F9, mostrar o 5. Vejam só, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E no final ele mostrou mais um x. Então não pode ser na mesma linha, por causa que eu tenho que testar alguma coisa aqui, tá? Eu tenho que testar alguma coisa, então por isso será em outra linha. Eu só vou mostrar, tá? Esse x quando o meu valor for maior do que 1, tá? Então, if valor for maior do que 1, então eu mostro esse printf com x, tá? Então, aqui eu coloco o printf, tá? Printf, aqui espaço, x, espaço. Vamos lá, um F9, só informo 5. Ah, agora sim. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Poderia ficar mais interessante sem espaço? Bom, poderia até, né? Mas aqui, como tem um espaço no exemplo, né? Eu vou deixar desse jeito. Bom, mas percebam que aqui a gente tem uma parte antes, né? 5 fatorial, espaço igual, espaço. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Então, antes de entrar no for, a gente pode mostrar um printf aqui com essa informação. %d fatorial, espaço igual, espaço. E aqui a gente mostra o número lido, tá? Então, vejam só, 5 fatorial, espaço igual, espaço, e aí 5, 4, 3, 2, 1 até lá o final. Beleza, show de bola. Mas e aí, pessoal, o que mais que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que mostrar o resultado, né, desse fatorial. Então, aqui dentro do for, vamos usar a minha variável fat, né? Fat. Fatorial é igual fatorial vezes o valor. Ah, mas aqui que nós teremos o problema, né? Porque antes, quando a gente fazia a soma, a gente podia inicializar a nossa variável com 0. Mas aqui que a gente precisa fazer a multiplicação, eu não posso inicializar com 0. Qual é que é o valor que eu posso inicializar a minha variável que não vai interferir no resultado? Bom, o 0 vai interferir, né? Porque ele vai dar sempre 0. Se eu sempre estou multiplicando alguma coisa por 0, vai ser sempre 0. Então aqui eu tenho que inicializar com 1 para poder não interferir no resultado final, ok? Então agora sim eu já terei o valor do meu fatorial. E aí, pessoal, aonde mais que eu posso
colocar o resultado, tá? Eu poderia colocar aqui dentro de um else esse resultado, por causa que quando for o 1, significa que eu estou no último número, e aí eu posso já mostrar o resultado. Mas eu poderia mostrar também aqui fora do for, tá? Depois que ele sai do for, é que mostra o resultado do fatorial. Aí o que eu tenho que mostrar? Tenho que mostrar igual, o espaço igual, espaço e o valor, tá? Então, vamos fazer isso daqui. Então, como eu disse, pode ser aqui dentro desse else, também pode ser aqui fora do for, tá? Qualquer um desses locais seria possível fazer. Então, printf, espaço igual espaço e aqui %d do valor. E agora eu já posso dar uma quebra de linha. E aí aqui eu mostro o valor do fatorial. Vamos lá, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual 120. Vamos lá, vamos para o 6. 6 fatorial, 720 e assim por diante. Mas isso aqui pode ter um problema, tá? Vamos lá, 1 fatorial é igual a 1. Beleza, mas agora se eu ler o número menor do que 1. Vamos lá, o 0, por exemplo, 0 fatorial, e aí não mostra alguma coisa, né? Então, pessoal, eu tenho que fazer tudo isso daqui, tudo isso daqui, somente se eu ler um número que seja maior ou igual a 1, tá? Ou maior que 0. Então, if número, se for maior do que 0, aí eu executo tudo isso daqui, tá? Então, vou dar um tab só para identar o código direitinho. Aqui eu vou remover essa fechamento de chaves e vou colocar lá embaixo. Agora, vejam só, se for 0, nem executa. E agora, se for 1, executa alguma coisa. E se for um outro valor superior, né, ele vai executar. Por exemplo, número 10 fatorial, bom, número grandão aqui, tá? 3.628.800. Beleza? Então, vamos rever aquilo que a gente fez. Aqui, pessoal, ele está falando para mostrar toda essa descrição, mas já está descrito aqui, tá? Escreva um algoritmo que leia um valor inicial A e imprima a sequência de valores do cálculo de A fatorial. Então, por isso que eu tive que fazer tudo isso daqui. Não é só uma questão de calcular e mostrar. Aqui pede toda a sequência, tá? Então, por isso que eu tive que mostrar modo texto isso na tela. E vejam como que a gente se aproveita, né, dessa possibilidade do barra N no final. Se não tem o barra N, mantém na mesma linha. E se tem o barra N, a gente dá quebra. Então, vejam o quanto isso foi interessante aqui agora, tá? Então, eu tenho o número, a variável número, tenho a variável fatorial, que eu inicializei em 1, e a variável valor, que vai ser utilizada aqui na minha estrutura de repetição for. Faço a leitura do número, e aqui dentro do for eu vou percorrer do número até, né, enquanto ele for maior ou igual a 1. Então eu vou de número até 1, decrescente. Se é decrescente, então lá no final o incremento é menos menos, né? Então é um decremento. E aí, para calcular o fatorial, eu faço o fatorial igual que eu tenho em fatorial vezes o valor, né? E esse valor, já que ele vai de 5 até 1, ele vai pegar todos os valores possíveis, tá? E aí aqui eu só estou mostrando, né? Mostro esse valor, né? Porque primeira vez vai valer 5, depois vai valer 4, depois 3, depois 2, depois 1 e assim por diante, tá? E aí depois eu mostro esse x é esse x aqui, tá? Aqui eu botei em minúsculo, mas lá em cima tá em maiúsculo, tá? No exemplo. Beleza. Se for maior ou igual a 1, eu mostro x, só para ficar um x entre um número e outro. E aí, se não for, significa que eu cheguei no 1, e o 1 é o final, tá? Esse final aqui, eu só tenho que mostrar o resultado. Por isso que eu mostro o resultado, né, aqui no else, beleza? 5 fatorial, 120 e assim tá certinho, beleza? Então, dá um Ctrl C aqui e dá um Ctrl V aqui no arquivo de respostas. E vamos agora pegar o último exercício, tá? Vamos pegar o último, número 6. E aí eu vou remover aqui o que eu tenho, tá, de código, e eu vou escrever todo do zero depois. Vamos lá, Ctrl V aqui no enunciado. Digitados dois números, base e expoente, calcule o resultado utilizando apenas multiplicações, tá? Então, o que significa um expoente? Bom, expoente, ele diz quantas vezes a base vai ser multiplicada, tá, por ela mesma. Então, se eu tenho
uma base igual 3 e um expoente igual a 4, significa que, igual a 4, né? Significa que eu vou repetir a minha base 4 vezes, tá? Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? É isso que eu vou ter. O meu expoente está me dizendo quantas vezes eu vou repetir a minha base. Expoente 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer isso utilizando qual estrutura? Bom, posso utilizar um for para fazer isso, tá? Posso utilizar um for. Então, vamos declarar aqui então antes int base e int também expoente. Expoente. Não preciso inicializar, já que são valores que serão lidos, tá? Então, printf informe a base ou o valor da base, e printf também, já vou deixar pronto lá embaixo, tá? Informe o valor do expoente. E aqui eu faço um scanf %d e comercial base. Isso aqui eu vou copiar, né? E colar aqui embaixo para a leitura do expoente. Daí a gente usa um código que já tá pronto, né? Só altera aqui a variável que é necessária. Então, informe o valor da base, base. Informe o valor do expoente, expoente. Beleza. E agora, pessoal, eu tenho que calcular também, tem que ter mais uma variável para resultado, tá? O resultado ou potência, pode ser potência. Potência é igual aqui. Bom, eu vou inicializar com 1 por causa que eu tenho que fazer uma multiplicação, tá? E ir guardando o resultado da multiplicação. Então, se eu inicializar com 0, vai dar o mesmo problema do exercício anterior, vai zerar. Então, por isso que eu tenho que inicializar com 1. Qual estrutura vamos usar? Bom, a gente poderia usar qualquer uma, tá? Mas vamos usar o for, por causa que o for ele já nos facilita, porque a gente sabe o início e a gente sabe o final. A gente sabe que vai de 1 até expoente, né? Essa quantidade que vai executar. Então aqui eu vou precisar também do valor, tá? O valor é essa variável de controle que nós vamos usar aqui. O valor é igual a 1. É só para representar uma quantidade, tá? Enquanto o valor for menor ou igual ao expoente, valor mais. Só que ainda vai ter um problema depois, você vai ver, tá? Mas em seguida a gente fala sobre ele. Bom, e para calcular o valor de potência, eu faço o seguinte, eu pego o valor que já tem na variável potência, multiplicado pelo valor da base, tá? Só isso. Porque a variável valor aqui, ela só está me servindo para dizer quantas vezes eu vou fazer a multiplicação. Potência inicialmente vale 1, então ela não vai interferir nada no resultado. Então, só está aqui essa estrutura, né, para controlar a quantidade de vezes que eu vou fazer isso daqui, ok? Aqui só está me dizendo para calcular o resultado, então eu não preciso mostrar na tela a sequência de passos, né? Então, eu só mostro na tela. Então, printf, o valor de %d elevado a %d é igual. Aliás, eu posso mostrar até de uma forma diferente, tá? Então, eu posso mostrar que é uma outra forma que também se usa, né? %d, aí o acento circunflexo, né? %d igual a %d. E aqui eu dou um /n, que aí nada mais é do que base elevado a expoente, né? Base, o acento circunflexo expoente. E depois o terceiro parâmetro aqui, o terceiro valor que eu vou substituir é o valor da potência. Beleza, vamos calcular. Então, 2 elevado ao cubo, 8, né? 2 elevado ao cubo, 8. Beleza, e só faltou os espacinhos aqui, espaço aqui e espaço aqui. Agora vamos lá, 3 elevado ao cubo, 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Vamos mais uma vez, 2 elevado a 5,
32. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ok? Bom, só vamos olhar o que a gente fez, né? A gente precisou de uma base, de um expoente, de uma variável para guardar o resultado da potência e da variável de controle do for, que será, aqui no caso, valor. Bom, pessoal, pode ser valor, pode ser i, pode ser x, pode ser a, pode ser qualquer nome de variável, qualquer identificador, porque ela só vai servir aqui para que eu consiga ir de um valor até o valor final, tá? Que eu consiga percorrer todo o intervalo, que eu consiga ir do valor 1 até a quantidade de elementos definida pelo expoente, ok? Aí aqui no for, né, pessoal, eu vou do 1 até a quantidade definida pelo expoente. E dentro eu só vou acumulando o valor dentro da variável potência. Então eu faço potência é igual a potência vezes a minha base. Isso aqui, pessoal, é uma tradução para código, mas se você vai fazer aí sem utilizar, né, a potência, você vai fazer no caderno, no lápis, com a caneta, você sabe o que tem que fazer, né? É só você fazer como eu mostrei antes, né? Se você precisar fazer 2 elevado a 3, você sabe que você tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2, tá? Agora isso daqui está traduzido aqui, beleza? Mas ainda isso aqui tem uma questãozinha para ser analisada, tá? Então vejam só, eu vou ler variável 2 para base, expoente 1, beleza, 2 elevado a 1 funciona. E agora, se eu informar 6 elevado a 0, 6 elevado a 0, já vai funcionar para 1 também, né? Agora que eu me liguei que a gente já tinha inicializado com 1, né? Então não tem esse problema. Pela regra lá da potência, todo número elevado a 0, né, é igual a 1, tá? Então já tem esse controle aqui, né? Então não tem problema nenhum, tá? Já está resolvido. Estava relembrando antes que a gente teria esse problema por causa do elevado a 0, né? Mas acaba que a gente já tem essa correção. Mas ainda assim resta um problema, tá? Se o caso eu informar um número negativo, tá? Para a potência. Então, vamos fazer o seguinte. Então aqui eu só vou executar toda essa parte se for informado, né, um número que seja positivo. Então, if se o meu expoente for maior do que... Bom, aqui pode ser maior ou igual a 0, tá? Já que o 0 está aceitando também, né? Já que eu já tenho esse controle, conforme eu mostrei antes para vocês. Aí eu posso mostrar, tá? Posso fazer o cálculo com for. Na verdade, tudo isso daqui tem que copiar, colar aqui dentro, dar um tab para ficar a indentação correta. E agora sim, eu vou fazer o cálculo, né, se caso o meu expoente seja maior ou igual a 0. Se for menor do que 0, eu tenho que mostrar no else uma informação aqui, printf expoente negativo /n. Agora sim. Vamos dar um F9, 5 elevado a menos 3, expoente negativo. Agora 5 elevado a 3, 125, 5 elevado a 0, 1, show de bola, funcionando. Então é isso, pessoal, resolvemos aqui o nosso último exercício, o exercício 6, tá? Então agradeço muito a atenção de todos vocês, espero que todos tenham gostado dessa resolução de exercícios. Ficou uma resolução longa, porque são 6 exercícios e eu mostro passo a passo, mas espero que vocês tenham gostado, ok? Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.